Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem interessante. Como é que a gente sai do achismo, sabe? Daquela coisa de eu acho que e passa a usar a ciência de verdade para resolver problemas sociais gigantes. E o projeto que vai guiar nossa conversa é o Desafio ODS. Pois é. Tudo começa com aquela pergunta que tira o sono de muita gente, né? De governos, empresas, comunidades. Como é que a gente resolve de verdade os grandes problemas sociais que estão aí, na nossa cara? E aí, a gente se depara com dois caminhos, basicamente. De um lado, tem o achismo, sabe como é? Decisão na base da intuição, umas metas meio vagas, muito improviso. E do outro lado, a ciência, um caminho que usa dados, evidências, um método bem claro. O projeto de hoje propõe justamente essa virada de chave. Bom, esse aqui é o nosso mapa da conversa. Primeiro, a gente vai entender o problema do achismo. Depois, a gente vê a solução científica, o que fica de bom para todo mundo, os números do projeto e, para fechar, como isso tudo pode virar um modelo para o futuro. Então vamos lá, começando pelo começo, o problema do achismo. E o subtítulo já diz tudo, né? O alto custo das boas intenções. Mas, afinal, o que é esse tal de achismo nesse contexto? Bom, é basicamente tocar projetos na base da intuição, sabe? Do improviso, com objetivos que não são muito claros, em vez de usar o que a gente sabe que funciona. Dados, evidências, coisas concretas. E as consequências disso, nossa, são bem sérias. O achismo acaba gerando metas que não se baseiam em nada, o que leva ao desinteresse dos alunos até a evasão escolar. A gente vê recursos super importantes, por exemplo, em sistemas alimentares, sendo desperdiçados. E no fim das contas, o que acontece? A gente fica preso numa cultura de improviso, quando os projetos poderiam ter um impacto muito, mas muito maior. Tá, mas e aí, como é que a gente luta contra isso? É o que a gente vai ver agora na segunda parte, a solução científica. A ideia aqui é construir um verdadeiro mapa para a mudança. E a ideia central aqui é muito poderosa. A solução não é só um projeto que acontece uma vez e acaba. Não, é o que eles chamam de tecnologia social. O que é isso? É basicamente um modelo que pode ser copiado, replicado em outros lugares e que aplica um método científico para ajudar no desenvolvimento das comunidades. E como é que esse método funciona na prática? É bem simples, dividido em 4 passos. Primeiro, diagnosticar. Eles usam uma ferramenta chamada árvore de problemas para ir fundo e achar as causas reais. Segundo passo, planejar. Aí entram outras ferramentas, como o Project Canvas e as famosas metas SMART. Terceiro, executar. É hora de botar a mão na massa, desenvolver protótipos de ciência e tecnologia. E por último, o quarto passo, verificar. É testar, medir os resultados usando o ciclo PDCA, ou seja, é um ciclo completo, do começo ao fim. Beleza, já entendemos o método. Mas e o resultado disso para as pessoas? É isso que a gente vai ver agora na parte 3, o legado para todos. Vamos falar do impacto humano dessa abordagem toda baseada em dados. Olha só que legal! Para as escolas, o benefício é algo que fica. Elas deixam de ser só um lugar de ensino e se transformam em verdadeiros centros de inovação. Elas ganham infraestrutura, tipo kits de ciência e tecnologia, e o que é mais importante ainda, ganham um método, uma forma de fazer projetos futuros com muito mais resultado. E os educadores? Eles também são transformados. Deixam de ser só professores para virarem gestores de projetos de impacto, de verdade. Eles recebem uma certificação de 240 horas e aprendem a usar um monte de ferramenta estratégica que, nossa, moderniza muito o dia a dia na sala de aula. Agora, talvez a mudança mais incrível de todas seja a dos estudantes. Eles saem daquela posição de só assistir, de ser espectador e se tornam criadores. Eles desenvolvem habilidades em ciência, tecnologia, engenharia, matemática e começam a construir um currículo técnico que vai abrir muitas portas lá na frente. Tem até uma expressão que o projeto usa que eu acho fantástica, que resume isso tudo. Eles se tornam inventores da realidade. É uma mudança de mentalidade muito poderosa, sabe? Deixa de ser só alguém que consome informação e passa a ser alguém que resolve problemas. E claro, isso tudo transborda para a comunidade inteira. A comunidade ganha o que o projeto chama de soberania intelectual, que é a capacidade de resolver os próprios problemas. E de quebra, ainda recebe soluções práticas, baseadas em dados, para desafios bem reais, como a segurança alimentar, por exemplo. Tudo isso é muito legal, mas e a grana? Vamos falar de números. Chegamos na quarta parte, o projeto em números. Aqui a gente vai ver o investimento e o impacto de forma bem objetiva. Então, o investimento total proposto para o projeto é de R$ 150 mil. É um valor que cobre toda a estrutura, desde as bolsas para os alunos até a infraestrutura. E como esse dinheiro se divide?
Dá uma olhada nesse gráfico. A gente vê que a distribuição é bem estratégica. A maior parte, 40%, vai direto para as bolsas e para o pessoal, ou seja, para os estudantes e educadores. 25% vai para a infraestrutura e para os kits de tecnologia. 20% para a administração e 15% para a comunicação. Falando do impacto direto nas pessoas, os números são bem claros. O projeto vai dar bolsa de iniciação científica para 30 estudantes e vai certificar 10 educadores como gestores de projeto. É gente sendo transformada diretamente. E com isso, a gente chega na nossa última parte, seção 5, um modelo para o futuro. Aqui a gente vai ver como um projeto que começa local pode sim virar um modelo para o mundo todo. O projeto já tem um cronograma certinho, de 12 meses, para ser implementado lá em 2027. Começa com o diagnóstico, aí vai para o planejamento, depois prototipagem, testes e termina com a divulgação de tudo que foi aprendido. É um ciclo bem amarrado, bem estruturado. Mas por que isso é um modelo para o futuro? Primeiro, porque ele foi feito para ser copiado. Ele é atrativo para investimento ESG, sabe? Aquele investimento mais consciente. Ele fortalece a liderança feminina em áreas de ciência e tecnologia, o que é super importante. Está alinhado com a Agenda 2030 da ONU. E olha que interessante, ele transforma as feiras de ciências da escola em portfólios de impacto, coisas que podem ser avaliadas e mostram resultado de verdade. Então, para amarrar tudo, o ponto central é esse aqui. A proposta é trocar a intuição pela evidência para construir o futuro. É uma mudança de jogo, uma mudança fundamental no jeito que a gente pensa e faz projetos sociais. E eu queria terminar com uma pergunta para a gente pensar. Se a gente pegar essa mesma ideia, essa troca do achismo pela ciência, que outro problemão social a gente poderia começar a resolver de verdade, hein?